Oi pessoal, estamos aqui de volta para falar sobre o nosso primeiro tema, que é essa difícil relação entre pais e filhos. E nessa relação, né, onde a gente pode ser mais pai, mais amigo, mais autoritário, né, dando mais liberdade, onde que fica esse equilíbrio, né, que é uma linha tão delicada aí, né, onde a gente vê que nos últimos tempos, antigamente, a gente tinha uma relação de autoridade, né, de não liberdade, onde o pai só mandava, e hoje a gente tem muitas vezes uma relação de amizade, de camaradagem, onde o filho pode tudo. Né? Então hoje a nossa discussão, né, Lara? É falar justamente sobre essa questão tão delicada dessa relação aí de pais e filhos. O quanto é importante ter esse equilíbrio, né? Assim, de saber até onde eu posso ser amigo e até onde eu preciso ser pai, né? Porque todo pai pode ser um pai amigo, mas não dá pra ser um amigo pai por acaso, né? Então, assim, na verdade, acho que o importante é ficar claro essa necessidade do pai ser uma referência, né? Assim, de ser autoridade, não necessariamente com autoritarismo, mas de mostrar esse papel, assim, essa importância da disciplina, de colocar o limite no filho, né? Esse limite, assim, mostrando o que tá certo, o que tá errado, porque o amigo, como que funciona, né? O amigo, ele tá vivendo a mesma situação, ou muito parecida, nesse mesmo tempo, nesse mesmo mundo, com esse mesmo tipo de experiência que eu, né? E meu pai não, meu pai tá num outro nível, ele já passou por essas experiências, ele já tem uma bagagem aí de mundo, de conhecimento, de responsabilidade, de disciplina, de tudo além daquilo que eu tô vivendo, né? Então, assim, não dá pra eu querer que meu amigo me dê modelos, né? E querer que meu pai não exerça esse papel. Na verdade, tem muitos filhos que reclamam um pouco disso, mas que aí cabe ao pai mostrar, né, qual é o papel de cada um ali na relação. Acho que tem que ter essa clareza, né? Eu acho que os jovens, as crianças hoje em dia, elas perdem muito esse limite, e eu acho que muitas vezes os pais não percebem, né, desse pedido de limites. Assim, eu tenho um exemplo para dar. Uma vez eu tive um aluno e eu fiquei muito brava mesmo, isso há muitos anos atrás, eu fiquei muito brava com ele. E assim, eu falei, bom, hoje você não vai brincar no lanche. E achei que naquele dia, eu falei, meu Deus, hoje essa criança vai me odiar. Falei, você vai ficar sentado no lanche, mas hoje você não vai brincar. E eu tinha uma assistente nessa época. Ele tava no primeiro ano. E ele virou pra mim, na hora que eu voltei, né, na hora do lanche, ela virou pra mim, ela fez assim, sabe, eu não vou dar o nome dele, né, então ela fez assim, todos vão ser Joãozinhos. Então ela fez assim, Déia, o Joãozinho falou pra mim que ele fez assim, eu quero a Déia no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então assim, naquele momento você percebe o quanto a criança que não tem nenhum limite em casa, com os pais, precisa, em algum lugar da vida ele precisa de um limite, né? A criança que te peita, que te pede o limite o tempo todo, mas que você... Não, deixa, vai, não, deixa, ele tá pedindo, é porque ele precisa do espaço, ele precisa ele precisa se soltar. Não, muitas vezes esse pedido me segura um pouco, me breca um pouco, porque eu tô precisando disso. Me mostra até onde eu posso, né? Me mostra, porque senão eu tô sem eu não consigo ter essa clareza, né? A criança não consegue ter essa clareza. E é fácil o pai falar? Não. Né? Tem pais que falam, eu não sei o que fazer. Vai aguentar cara feia, vai aguentar choro, vai aguentar esperneio, birra, mas faz parte, né? Faz parte do papel de pai, de mãe. Quando a gente fala pai aqui, na verdade, é a referência, né? A autoridade dentro da família, o pai, a mãe, a avó, quem tá diretamente ligado e se relacionando com essa criança, qualquer adulto que seja uma referência para essa criança. Mas assim, não é fácil, mas faz parte da família, né? Do desenvolvimento, né, da criança, do nosso desenvolvimento neste papel também de pais. Faz parte aguentar isso.
E muitas vezes, assim, é muito difícil. Tem pais e mães que falam, mas eu faço isso com meu filho e ele chora, e ele fica muito bravo comigo, e ele depois não quer falar comigo, e ele fica muito magoado, e vai ficar, e é pra ficar, porque isso não vai fazer, isso não vai medir amor, gente. Isso não é medida de afeto. Acho que uma coisa Muito que é importante é a gente sempre deixar claro, assim, do porquê que a gente tá tomando esse tipo de atitude, né? Não é atitude pela atitude. o explicar, mas deixar né? claro, assim, olha, isso não pode, por quê? Por isso. E de que jeito que pode, né? De que jeito que é melhor, de que jeito que é mais legal. Desse. Agora, se a criança vai fazer birra, se ela vai chorar, que nem a Déia falou, vai ficar emburrada, não tem problema. Passa. E é importante, porque assim, a criança que não tem a referência dentro de casa, ela vai buscar essa referência fora. E isso é questionável, né? Como a gente sempre fala, assim. Tem crianças que se apegam ao professor, que falam que queria que os professores fossem seus pais. Tem crianças que se apegam aos pais dos amigos, que falam que queria trocar de família. Então, assim, pode ser muito mais grave do que a gente imagina, né? Porque eu não tenho isso dentro da minha casa, mas eu vejo o quanto isso é importante. Então, eu vou buscar fora. E às vezes eu busco referências positivas, e às vezes não tão positivas assim, né? Chefe de grupo, pessoas que não vão me levar para um caminho tão legal, tão bom, mas que impõem algum limite para mim, que impõem algum papel de autoridade e que eu vou respeitar de algum jeito. E às vezes não é pro melhor caminho. Então é importante que essa referência aconteça dentro de casa, dentro da família, porque não existe ambiente mais protegido do que a gente aprender as coisas, né? Do que o ambiente da nossa casa, da nossa família. Porque um pai e uma mãe nunca vão querer o mal pro seu filho. Eles vão estar fazendo sempre querendo o bem. Então é um ambiente protegido. Agora, quem não tem isso ali, vai buscar fora. E assim, pensem bem, é muito melhor eu me frustrar dentro da minha casa, onde eu vou ter essa frustração, vai ter o amor, vou ser protegida por um amor incondicional, do que lá na frente eu ser um adulto frustrado. Vai ser muito melhor eu poder resolver os meus problemas dentro de casa, aprender com amor, com afeto, do que no futuro eu ser incapaz de resolver um problema, né? Vai ser muito melhor ser demitido do trabalho. Vai ser muito melhor eu poder desenvolver a minha responsabilidade dentro de casa, com pequenas tarefas, do que no futuro eu não saber resolver conseguir organizar as minhas tarefas dentro do meu trabalho. Né? Então, assim, são pequenas coisas, gente, que dão trabalho, mas assim, é o seu filho, né? E esse trabalho a gente tem responsabilidade, sim. Vai fazer a diferença na vida dele lá na frente. Porque, assim, é desde agora que ele tá se constituindo, né, enquanto ser humano. E isso, às vezes, não vai mostrar agora, o reflexo disso não vai mostrar agora, mas vai aparecer lá na frente, como um adulto que não consegue tomar nenhuma decisão sem a intermediação de alguém, um adulto que não tem autonomia, que precisa o tempo todo de alguém ali para conduzir, né, as atitudes dele diante das dificuldades. Um adulto que não aceita, por exemplo, uma hierarquia dentro de um local de trabalho, que não aceita ordens de ninguém, porque nunca teve ninguém que fizesse isso na vida dele. Que não aceita ser contrariado. Então, né? Que não aceita ser contrariado, que se frustra por coisas mínimas, pequenas, e se desestrutura emocionalmente. Então, assim, às vezes, lá na frente vão aparecer coisas que daí é aquela história, vai pra terapia, porque lá atrás seus pais foram assim, foram assados e tudo mais. Então, a gente pode garantir que vai dar certo? Não. Mas a gente tem algumas condutas que tendem a dar muito mais certo do que outras. A gente pode minimamente, assim, dar uma respaldada, né, para que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas para esse indivíduo. Né? Eu acho que isso cabe aos pais estarem presentes este é um dos papéis, é um papel fundamental dos pais, né? O pai é o modelo dessa criança, o pai vai ensinar um limite para essa criança, é na postura do pai que a criança vai se espelhar muitas vezes, né?
é o pai que vai determinar os papéis, o papel dentro de casa, o papel de cada um. É em casa que a gente começa a definir papéis, né? E papéis, a gente tem essa definição de papéis, a gente tem no decorrer da vida toda. Né? Em cada lugar a gente tem definição de papel, então assim, em casa é a nossa primeira mini sociedade, né? É em casa. Então lá, e quem define esse papel em casa? Para a criança é o pai e a mãe, né? E a quem ela vai respeitar? O pai e a mãe. Então assim, respeito, é o respeito que vai manter o pai numa posição de autoridade, mas de autoridade no sentido de conhecimento. Né? Nessa coisa assim de saber mais, de trazer o conhecimento para que eu possa ter segurança de ter um bom desenvolvimento, né? E na verdade, assim, não adianta falar, né? Também, isso depende muito da nossa conduta, porque a criança, ela imita e ela associa o que ela vê, muito mais do que o que ela ouve. Então não adianta falar assim, olha, obedece tal coisa, faz tal coisa, seja assim. Se na verdade, na minha postura, eu não sou assim, eu não ajo assim, eu não respeito assim. E aí a gente vê muito isso quando chega na escola, né, que você conversa e tal, fala assim, bom, vamos trabalhar a regra. Na casa de vocês tem regra? Não. Como não? Não tem regra? Todo mundo pode fazer o que quiser? Acho que pode. Eu faço o que eu quero, minha mãe faz o que ela quer, meu pai faz o que ele quer. Então, não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Porque o filho tá muito mais atento àquilo que a gente faz e não ao que a gente fala. Ele é o espelho das suas ações, não da sua fala. Da sua fala. Principalmente se a sua fala for incoerente com a sua ação, ele vai pegar aquilo que interessa mais, né? Isso. Então não adianta. E acho que nesse sentido que você falou de limite, né, do pai no lugar de conhecimento, como o Mário Sérgio Cortella diz, a disciplina que o pai a disciplina e o limite que o pai tem que impor é uma disciplina e um limite que vão servir de fronteira para o filho, que vão mostrar para ele até onde ele pode chegar, né? Até para ele poder conviver em sociedade, viver no ambiente de trabalho, ter relações amorosas, ser um bom amigo, em todos os papéis da vida dele, ele saber até onde ele pode, até onde ele não fere o outro, né? Ele ser uma pessoa ética e tudo mais. E não esse limite e essa disciplina serem barreiras de impedir o crescimento do filho, né? Eu acho que isso também tem que ser uma coisa clara pra gente, né? Assim, achar esse equilíbrio, até onde eu mostro pra ele que ele tem direito de chegar até aqui, ou até onde eu sou ríspido, uso autoridade, assim, sou autoritária demais, não em relação à autoridade, mas de autoritarismo mesmo, a forma como eu me coloco, que eu impeço meu filho de crescer e que eu paraliso ele. Não é isso que a gente tá falando, não é essa a ideia. Sim. Né? É a ideia de mostrar assim, olha, até aqui tá tranquilo, é seu direito, você vai com respeito, com ética, com cuidado, você vai conviver bem. Agora, impedir de crescer também não é essa a ideia, né? Então, assim, é fácil achar esse equilíbrio? De jeito nenhum. Mas é possível, mas pra isso a gente tem que aguentar cara feia, tem que aguentar choro, tem que aguentar birra, tem que ver filho de bico, mas passa, gente, tudo passa. É um dia, no outro tá tudo bem, a gente conversa. É importante estar sempre próximo, ter assuntos em comum, não julgar, né? Assim, ter uma relação aberta nesse sentido. Acho que amigo, nesse sentido de estar sempre próximo e demonstrando o máximo possível de interesse nessa relação, né? De troca, de parceria. Mas não que eu não tenha que estar exercendo o meu papel de pai e mãe mesmo, de cobrar, de exigir, de impor. O que não dá é pra gente ouvir e falar assim, ele é assim, o que eu posso fazer? Com 12 anos, com 13 anos, eu né? acho que existe um nível de exigência que é super razoável para uma criança, para um filho, que inclusive eu acho que eu já ouvi isso numa escola, e eu acho que isso pode existir numa escola e pode existir dentro de casa. É uma coisa assim, eu vou traduzir em termos de nota, mas eu acho que ele existe em termos de comportamento, talvez dentro de casa. Em termos de nota é um pouco assim,
você chega na escola assim, se a criança tem a capacidade de tirar 10, eu vou exigir dessa criança que ela tire 10. Se ela tem capacidade de tirar 2, então eu vou exigir que ela tire 2. Então acho que em casa você não precisa esfolar o seu filho dentro de casa para que ele faça exatamente assim. Não, se o filho do meu vizinho vai fazer desse jeito, então o meu filho também vai fazer desse jeito. Não. Primeiro que assim, comparação não existe pra Comparou, gente. perdeu. Comparação é um negócio que a gente não admite. Mas assim, eu vou minimamente exigir do meu filho que ele consiga se desenvolver da forma que eu tenho certeza que ele tem capacidade para, né? Sem exigir demais para que não seja uma frustração que vá prejudicar o meu filho no desenvolvimento dele, mas também que não seja uma coisa que eu vou fazer tudo por ele e que ele também deixe de desenvolver e sabe, que a vida vá passando de uma forma que, tanto faz, eu vou fazer, alguém faz por mim, né? Então esta medida eu acho que a gente tem que ter muito clara, e que também não é fácil. É verdade. Então é isso, gente. Assim, hoje o que a gente queria falar era mais isso, né? Assim, não tem receita. A gente nunca vai estar aqui pra dar uma receita e falar, olha, façam assim, façam assado que vai dar certo. Não tem, né? O que a gente tem, assim, por todos esses anos de experiência nossa na área da educação, por tudo que a gente vê, pelas, né, relações que a gente acompanha, por tudo que a gente lê, que a gente estuda, é assim... Tem situações que, com determinadas atitudes, tendem a dar muito mais certo. E com outras atitudes, tendem a ser mais fracassadas, né? Mas assim, receita, olha, faz assim que vai dar super certo. A gente não tem essas receitas. Acho que a gente traz para vocês algumas reflexões, algumas provocações, que às vezes também não é só no filho que estão as dificuldades, né? Está na gente mesmo. Né, que ainda eu sempre brinco com a Andréa e com as mães dos meus alunos, eu sempre falo, não nasce maçã em pé de jaca. Então não adianta assim, eu ter determinadas atitudes, eu não mudar e querer que meu filho seja uma pérola, né? Porque assim, eu sou a referência dele. Se eu reclamo tanto do meu filho, aonde está o erro? Não é só nele, deve estar em mim também, deve estar nas pessoas que convivem com ele diretamente, pode estar nos adultos, né? A gente tende a olhar e falar assim, ai, esse menino é fogo, esse adolescente é assim, essa criança é assado. Mas pode ser que seja comigo também a dificuldade, né? Em muitas situações. Então a gente traz essas provocações, essas reflexões, né? Essa troca, assim, essa é a nossa intenção. Mas não vai existir receita. Até porque, graças a Deus, a gente está eternamente em evolução. Né? Ninguém tá totalmente pronto. E acaba, não, estou pronta a evoluir. Já aprendi de tudo. Não tem, pra nós não existe isso. Então, assim, nós também não estamos prontas, estamos sempre evoluindo e buscando. E esperamos até estar sempre trazendo coisas aqui para o nosso canal e para vocês. Para estarmos juntas evoluindo, juntos evoluindo. Tá bom? Então, até o próximo. A gente quer só dar um recadinho. Que talvez no nosso próximo papo a gente vai falar para honrar uma nossa primeira sugestão, que foi uma amiga nossa, que agora é amiga, porque foi nosso primeiro pedido no canal, foi sobre o autismo. Então acho que a gente vai falar sobre o autismo, tá, gente? Mas a gente põe um recadinho aí para avisar vocês, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Sigam. Deem o like, deixem sugestões, críticas, tá bom? Estamos sempre abertas. Tchau, obrigada.